Todo cidadão tem direito à liberdade de expressão e de pensamento. Essa garantia a gente encontra no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Além disso, a Constituição brasileira também fala sobre o tema. E no inciso 4º do artigo 5º, a gente encontra que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Em uma sociedade democrática, onde eu posso falar o que eu penso e expressar o que eu acredito, existem limites para esse direito? Quais são as garantias dessa liberdade? E como a liberdade de imprensa também acaba entrando nessa discussão? Eu sou a Ariana Pacheco e o Conexão UFPE de hoje vai tentar responder essas e outras perguntas sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Os convidados do programa são Gustavo Ferreira Santos e Andréia Rocha. Com Andréia, que é coordenadora de jornalismo da TV Universitária da UFPE e mestre em comunicação pela universidade, eu converso sobre liberdade de imprensa. Já com Gustavo, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, eu vou falar sobre liberdade de expressão, tema que abre o nosso programa de hoje. Gustavo, para dar início aqui à nossa conversa, eu te pergunto, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um direito fundamental, isso é o básico, né? Direitos fundamentais são aqueles direitos que estão previstos na Constituição, ou expressamente ou implicitamente, e tem um status especial. Na nossa Constituição, por exemplo, eles não podem ser alterados, eles não podem ser suprimidos da Constituição. Então, liberdade de expressão é um direito fundamental, um direito, inclusive, que está desde as primeiras constituições da modernidade, né? Está nas declarações de direitos fundamentais que inauguraram essa forma de Estado que a gente conhece hoje, né? Que combina Estado de Direito e democracia. E que direito fundamental é esse? É o direito de você emitir a sua opinião, você dizer o que você pensa. E dentro dele, há outros direitos fundamentais. Eu costumo diferenciar liberdade de expressão em sentido amplo e liberdade de expressão em sentido estrito. Em sentido estrito, seria essa liberdade de dizer o que eu penso, certo? Ela é subsidiária de um conjunto de outras liberdades que estão aí encaixadas dentro da liberdade de expressão, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, que é uma liberdade profissional com características próprias, né? Uma liberdade para quem trabalha com a comunicação social, mas tem a liberdade de culto, que é de exprimir a sua fé, né? A sua adesão a uma determinada igreja, uma determinada religião. Você tem a liberdade de cátedra, que é a que eu tenho como professor quando eu estou ministrando uma aula, quando eu estou apresentando uma palestra. Então, eu posso ver liberdade de expressão tanto no sentido mais estrito, como aquela liberdade de emitir opinião que não está abrangida em uma dessas liberdades que eu citei, como eu posso falar em liberdade de expressão em sentido amplo, que abrange também essas liberdades. E qual é a importância da garantia desse direito em uma sociedade democrática? Veja, essa é uma das liberdades que estão naquele grupo de liberdades ali no ponto de encontro entre democracia e Estado de Direito. Porque quando eu penso em Estado de Direito, eu estou pensando na proteção de direitos, na limitação do poder, na ideia de governo das leis e não dos homens. Quando eu estou pensando em democracia, eu estou pensando no fundamento do poder, que é o fundamento popular do poder, quer dizer, quem é o titular do poder é o povo. Então, nessa combinação entre Estado de Direito e democracia, existem conflitos, né? Muitas vezes o Estado de Direito restringe a democracia, porque o representante do povo, por exemplo, não pode tomar a decisão X, porque a decisão X viola o direito de uma minoria, né? Então ela limita, e também alimenta. Então é uma relação de positivo e negativo, né? Então, esses direitos fundamentais na comunicação, nos atos de comunicação, eles estão no núcleo dessa relação entre democracia e Constituição, democracia e Estado de Direito.
Então é fundamental para a democracia. Se você pensar em democracia, sempre você pensar verbos que eu posso associar à democracia. Diversos são ligados à fala, né? Discutir, divergir, deliberar, refletir. Tem um conjunto de questões ligadas à comunicação e, para isso, a liberdade de expressão é fundamental. Gustavo, há mais ou menos uma semana, a gente começou a acompanhar o caso do deputado federal Daniel Silveira. E uma notícia que acaba de chegar, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, ele acaba de ser preso, a ordem de prisão dele foi confirmada. A ordem de prisão foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele é relator do inquérito das fake news, que também investiga o deputado. Moraes decretou a prisão do parlamentar depois de ver o vídeo em que Silveira faz ofensas aos 11 ministros da corte e defende a ditadura militar. A defesa do deputado chegou a dizer que a prisão foi um ataque à liberdade de expressão. E esse episódio acabou gerando um debate sobre a garantia desse direito e os seus limites também. Esses limites realmente existem ou o cidadão pode falar o que quiser, sobre quem quiser, quando bem entender? Não existe direito fundamental absoluto. Nenhuma liberdade absoluta, nem liberdade pessoal básica, como, por exemplo, o direito de ir e vir. Agora, recentemente, com a pandemia, a gente viu que é possível que o poder público, em nome de outros direitos fundamentais, como a saúde e a vida, decrete uma limitação à liberdade de locomoção. Então, mesma coisa com a liberdade de expressão. Eu não posso, por exemplo, chegar para uma pessoa e enganar a pessoa, levar a pessoa a assumir um contrato, por exemplo, eu argumentar com a pessoa que é um bom contrato e a pessoa cai num golpe. Isso é crime. Eu não posso, por exemplo, incentivar uma pessoa a se suicidar. Isso é crime. Crimes contra a honra, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, são todos cometidos pela fala, pela expressão. Então, liberdade de expressão não é um direito absoluto. Uma das limitações que tem muito a ver com democracia, muito a ver com o Estado de Direito, é a discussão sobre o chamado discurso do ódio. Não é? Essa discussão ficou muito mais forte no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Depois do que toda a manipulação da comunicação, da expressão que o nazismo fez, o mundo ficou muito mais alerta. Então, se você pegar as declarações de direitos e os pactos internacionais de direitos pós-Segunda Guerra Mundial, sempre que a liberdade de expressão é garantida, por outro lado, é feita a ressalva de que não está protegido esse discurso que incentiva a violência contra um grupo, especialmente grupos minoritários. Então, a fala do deputado estava muito próxima dessa limitação do chamado discurso do ódio, certo? E se fosse em torno de um cidadão comum, a discussão ia circular por aí. Aí as democracias constitucionais tratam de forma diferente. Nos Estados Unidos, um pouco menos intervencionista, então eles admitem lá, por exemplo, que existe um partido nazista, que a Ku Klux Klan faça suas manifestações, desde que aquilo não se constitua em um perigo para uma pessoa em concreto, uma pessoa específica. E na Europa, especialmente na Alemanha, que, claro, sofreu muito mais o trauma da Segunda Guerra Mundial, onde já é muito mais intervencionista e já criminaliza essas expressões, certo? Aí, para o cidadão comum, a discussão era em torno disso. Já para o deputado, tem uma discussão ainda além, que é a Constituição garante aos deputados e senadores a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos. Então, ele achava que, quando ele estava falando ali, ele estava protegido por uma cláusula constitucional que lhe dava o poder absoluto de dizer o que queria. E a interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem dado a essa cláusula tem sido cada vez mais restritiva. Cada vez mais o Supremo tem considerado que essas expressões que os deputados e senadores podem apresentar com proteção especial tem que ter uma relação com o exercício do mandato. Não é? E no caso dele, o Supremo enquadrou, ainda não é uma ação penal, ali é um inquérito ainda, mas considerou que ele estava em flagrante delito cometendo um crime da Lei de Segurança Nacional, que é uma ameaça a autoridades, a instituições, uma grave ameaça. Né? Então, a discussão sobre ele vai além da discussão sobre liberdade de expressão. Né? Uma discussão que envolve também garantias de deputados e senadores, que são também garantias para a sociedade, indiretamente, porque é garantia para os representantes. O que eu acho, né, minha opinião pessoal, não é?
Eu acho que é perigoso para a sociedade começar a tratar da defesa da democracia com a Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional pode ser interpretada para ir um pouco além disso e acabar sendo usada como instrumento da luta política. Mas eu acho que, por outro lado, a sociedade também não poderia, e nem o Supremo Tribunal Federal, como instituição que estava sendo atacada, não pode ficar assistindo esses ataques às instituições democráticas. Se você olhar para duas democracias consolidadas, França e Alemanha, todas as duas recentemente fizeram leis para combater a desinformação e o discurso do ódio na internet. Então, qual a preocupação maior ali? De garantir processos eleitorais íntegros, de evitar a interferência externa. Não sei se vocês acompanharam, o Toffoli, numa entrevista, disse que no inquérito eles já notaram que nesses atos contra o Supremo Tribunal Federal tem havido financiamento externo. Então, isso qualquer país do mundo se protege quanto a isso. Então, eu nem não condeno neste momento, mesmo porque ainda não tem uma ação penal, isso ainda vai dar muita discussão, totalmente o uso da Lei de Segurança Nacional pelo STF. Eu tenho medo, né? Eu acho que pode ser desvirtuado, mas que o deputado, na sua fala, ele fez um ataque frontal, não só ao Supremo Tribunal Federal, ele fez um ataque frontal ali ao Estado Democrático de Direito, né? Defendendo ditadura, defendendo o retorno a uma situação que no Brasil a revisão histórica do período da ditadura poderia ser crime, como é na Alemanha a defesa da revisão histórica do Holocausto. Se você defende na Alemanha que o Holocausto não existiu, você está cometendo crime. Então isso não é necessariamente, não viola a democracia constitucional, entendeu? Então eu acho que o caso dele é bem complexo. Então, em resumo, o limite da liberdade de expressão é quando ela vira crime. Esse é um dos limites. Não necessariamente vai envolver o crime, porque a gente vai imaginar aqui, por exemplo, restrições administrativas. A gente está numa rádio. Rádio faz parte da radiodifusão, que envolve rádio e televisão. A radiodifusão, historicamente, pela limitação do espectro eletromagnético, sempre foi considerada serviço público, né? As ondas bem públicos e tal. Então, por essa razão, sempre existiu nas democracias constitucionais regulação da radiodifusão. Então, não passava pelo crime, mas tinha limitações. Então, por exemplo, um país ou outro poderia dizer que horários em que na radiodifusão poderia ter um programa X ou Y, né? Que conteúdos de tal tipo, sei lá, violentos, conteúdos com sexo explícito, por exemplo, só poderiam ser apresentados no horário. Isso tudo é restrição, isso tudo é limitação, por razões diferentes, mas são restrições. Ninguém vai me dizer que proteção da liberdade de expressão, está dentro da liberdade de expressão do presidente da TV Globo, passar um filme de sexo explícito na TV aberta às 9 horas da manhã, não é verdade? Então, há restrições que vão além da questão do crime, né? O direito penal faz um tipo de restrição, mas existem outras também que podem ser administrativas, civis e assim. Gustavo, qual o impacto da internet, das redes sociais e também das fake news nessa discussão sobre liberdade de expressão? Quando a internet surgiu como esse espaço amplo, foi saudada por todo mundo como o novo espaço público, a nova esfera pública, né? Todo mundo fala o que quer, a gente não está mais submetido àquele superpoder que os donos dos meios de comunicação tinham, tal, porque todo mundo é um emissor. Existe a questão da interação, quer dizer, ganhos, né? Ganhos que a democracia e os direitos fundamentais tinham com a internet. Recentemente, especialmente na campanha do Brexit no Reino Unido e na campanha de Trump, os dois em 2016, o mundo se assustou com a internet, né? Se assustou porque viu que tinha havido uma mudança estrutural na internet, sem dúvida nenhuma, de 2010 para cá a internet mudou assustadoramente. Esse agente que é a rede social passou a ter um papel muito forte. As redes sociais viraram praticamente o centro da internet, e para algumas pessoas as redes sociais representam tudo que é a internet. Então a pessoa só vive nas redes sociais, não faz outra coisa na internet que não entrar numa rede social. E as redes sociais
e também outras atividades na internet, como, por exemplo, esses motores de busca, viraram grandes agentes de coleta de dados, de informações, e a juntar ali mega bancos de dados com a possibilidade infinita de conhecer os comportamentos, os desejos das pessoas, e, de repente, isso, em 2 campanhas, nessas 2 que eu citei, de 2016, todo esse potencial foi usado junto de campanhas estruturadas de desinformação. Desinformação sempre foi usada na política, né? Você tem histórias e mais histórias aí pelo interior de campanhas eleitorais que foram decididas por uma grande mentira que foi inventada na última semana de eleição. Mas nada se compara com o impacto que as campanhas de desinformação passaram a ter com a internet, né? Então, eu acho que essas mega campanhas de desinformação, né, essas com verdadeiras máfias criadas para manipular a informação em período eleitoral. O Brasil, 2 anos depois de Trump, que foi a campanha de 2018, o Brasil foi vítima disso. A eleição de 2018 foi decidida com o uso profissional da desinformação, né? Então, a gente passou a ter aí outra ameaça à democracia constitucional, que, apesar de ter coisas parecidas antes, mas nada na mesma dimensão, e que a gente precisa refletir se a gente não está diante da necessidade de um novo dimensionamento da liberdade de expressão, né? Eu acho que a gente tem que pensar a liberdade de expressão remetendo um pouco para o contexto no qual essa liberdade foi inserida nas declarações de direitos e, aos poucos, foi sendo implantada. Qual era a intenção de proteger isso? Certamente não era a de permitir esse tipo de manipulação, utilizando mentira para desestruturar processos eleitorais. Eu comparo a ação dessas máfias, verdadeiras máfias, né, que existem na internet, fazendo campanhas de desinformação, principalmente em eleições, mas não é só, às vezes as empresas também são vítimas disso. Eu comparo com esses outros crimes que já existem, que são cometidos com a palavra, né? Como uma fraude, um estelionato, né? Então, para mim, esse é um problema específico, é um problema novo, é um problema específico e que o direito constitucional tem que confrontar. Gustavo, e voltando um pouquinho a falar sobre os limites da liberdade de expressão, esses limites muitas vezes são interpretados como censura, o que acaba se mostrando errôneo, como a gente já conversou aqui. Então, para deixar mais claro isso para todo mundo, o que é que de fato caracteriza a censura? Censura sempre foi um problema, né? Desde o início da implantação desse modelo de Estado constitucional, a censura sempre foi um problema, né? Na Europa, as democracias foram sendo construídas durante o século XIX utilizando censura, né? E aos poucos foi se também criando um conjunto de proteções contra a censura. Aqui no Brasil mesmo, sob democracia constitucional, período de 46, por exemplo, a gente tinha algum tipo de censura, porque, por exemplo, para a proteção de infância e juventude, não é? A proteção da família, da moral, tudo mais, tal, com essas argumentações, era feita censura, né? Agora, a mais grave censura que se conheceu, tanto na Europa como aqui no Brasil, é a censura de natureza política, né? Que é aquela de proibir determinados discursos políticos. Então, é natural que, diante dessas experiências de existência de censura estatal por razões políticas, tenha crescido em muitos lugares a defesa de uma concepção um pouco mais forte de liberdade de expressão. Por quê? Porque quando eu penso nos limites da liberdade de expressão, eu tenho sempre que me preocupar com quem vai dizer qual é o limite, né? Esse é o problema do discurso do ódio, porque não existe um dado objetivo. Alguém vai ter que dizer, esse discurso é do ódio e esse não é. Então, especialmente naqueles discursos que são discursos inconvenientes. Tem discurso que a gente não gosta de ouvir, né? A gente preferiria que aquele discurso fosse classificado como crime, mas aquele discurso está ali disponível para o debate político é importante, né? Então, o que é o risco no estabelecimento desses limites é a manipulação desses limites.
É o caso, por exemplo, colocando aqui no debate político atual, a tentativa de alguns, por exemplo, de comparar o discurso nazista com o discurso comunista. Você vê, às vezes, as pessoas dizendo assim, mas acha que tem que punir o discurso nazista, mas não fala nada do discurso comunista. Veja, são concepções políticas absolutamente diferentes. Né? São concepções políticas absolutamente diferentes. O nazismo é uma ideologia supremacista, não é? Ela quer excluir, ela quer atacar uma parte da sociedade. O comunismo é uma ideologia igualitarista. Qual é o problema do comunismo? O problema do comunismo são concepções específicas e como chegar lá. Então, é óbvio que é possível que exista algum tipo de restrição a discursos que são inspirados no ideal comunista, mas que estão defendendo, por exemplo, decapitar pessoas, fazer uma revolução violenta, tudo mais. Isso é... Mas não se compara por exemplo, o potencial para a sociedade que tem o nazismo, o discurso nazista. Né? É por isso que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente se aproxima, pelo menos na concepção legislativa, se aproxima um pouco daquele modelo que eu falei, que é o alemão, de criminalizar, por exemplo, o uso da suástica. Nos Estados Unidos não é criminalizado. O Partido Nazista está aí, se você quiser ir na internet, entra na página do Partido Nazista, vê seus atos. No Brasil não pode. No Brasil, o uso da suástica é crime. Então, esse estabelecimento desses limites, onde é que está a fronteira entre o que é permitido e o que é proibido, sempre a gente vai trabalhar num campo perigoso, certo? Sempre a gente vai trabalhar no campo perigoso. Não vai haver nunca um dado objetivo válido para todos os países. É o caso de fake news. Fake news, essa expressão, eu nem utilizo a expressão fake news, eu estava falando até agora sempre em desinformação, pela natureza deturpada do uso da expressão fake news. Se você pegar, por exemplo, Bolsonaro ou pegar Trump, que são duas figuras políticas conhecidas por fazer desinformação, por alimentar desinformação, por incentivar desinformação, eles usam a expressão fake news. O que é fake news para eles? É a notícia que não os agrada. Sai uma notícia que diz que Trump fez alguma coisa ruim, aí ele vai no Twitter e bota fake news, né? São várias as gravações de imagens de Trump dizendo isso, fake news, né? Então, ao estabelecer o que é fake news, o que é desinformação, vai ser tarefa de alguém, e isso sempre vai trazer riscos. Agora, isso não me leva isso também a ter aderir a uma concepção absoluta de liberdade de expressão, de tudo pode ser dito, nada é sagrado, não, eu acho que a palavra é perigosa, porque a palavra pode ser o gatilho para uma ação violenta, uma ação que causa danos a pessoas e a instituições. Inclusive, Gustavo, uma coisa que é preciso também ficar atento é a utilização da desinformação com a justificativa de liberdade de expressão, né? Sim. O discurso de quem faz desinformação sempre é de que está exercendo a liberdade de expressão. É o caso, por exemplo, desse blogueiro bolsonarista que tem um site que é conhecido por desinformação. Vamos entender aqui quem é o Alan dos Santos, né? Ele é alvo do inquérito das fake news no STF também. Foi alvo de operações da Polícia Federal. O blogueiro também é investigado por suspeita de receber verbas de publicidade estatal. E ele diz que essa investigação é um ataque à liberdade de expressão. Mas a investigação está tratando de quê? A investigação está tratando de financiamento ilegal, de ataques a instituições, de uso de meios de obtenção de informações ilícitos, de uso do canal no Facebook, tanto é que eles, do Facebook não, do YouTuber, tanto é que eles foram suspensos de lá por violarem as regras da rede. Então ele tem um conjunto de atos que ou são criminosos ou beiram a caracterização como crimes, mas ele usa sempre o discurso da liberdade de expressão. Eu quero que o Dimenstein tenha liberdade para poder publicar isso aqui. Só que
não querem me dar a liberdade de publicar a opinião de outras pessoas. Todos os grupos extremistas mundo afora usam. Agora, o interessante é que, normalmente, a concepção de Estado, a concepção de governo que eles defendem, exclui lá na frente liberdade de expressão. Se você pensar, por exemplo, os aliados desses que alimentam campanhas pelas democracias constitucionais mundo afora, os aliados deles na Hungria e na Polônia, que são dois países dentro da União Europeia que estão virando ditaduras, as primeiras coisas que eles fazem, quando eles têm um poder muito grande, já tem uma maioria muito grande no parlamento, já tem o governo, é começar a fechar a liberdade de expressão, diminuir a liberdade de expressão, atacando jornais, atacando TVs, atacando blogs independentes, atacando universidades, né? A universidade é uma grande vítima dessa concepção de mundo, né? A Hungria, a maior universidade da Hungria teve que sair da Hungria, foi para a Áustria, porque era estigmatizada pelo governo e o governo lançou uma perseguição formal sobre ela muito grande, né? Então é interessante isso, porque alega liberdade de expressão para tentar destruir a democracia. É um debate, esse é o debate, eu acho, dos próximos anos nas democracias constitucionais. Como proteger a democracia contra esses ataques que usam franquias democráticas para destruir a democracia. E além desse desafio, Gustavo, antes de encerrar aqui a nossa conversa, como é que seria possível também garantir a liberdade de expressão sem cair no desejo da censura? A gente vive no fio da navalha, a gente tem uma dificuldade de equilíbrio e ninguém tem a fórmula para sair disso, né? Ninguém tem a fórmula para sair disso. França e Alemanha, que eu citei como dois países que fizeram recentemente leis sobre essas campanhas de desinformação, estão sendo criticados pelas organizações internacionais de defesa da liberdade de expressão. Estão sendo criticados pelas possibilidades futuras de uso dos instrumentos que eles criaram, porque eles obrigam as redes sociais a tirarem em 24 horas ou em 48 horas conteúdos ilegais, e o pior, né, para essas organizações internacionais, porque como são democracias consolidadas, elas vão servir de álibi para países com democracias muito mais frágeis, ou até ditaduras, fazerem normas parecidas, para dar um uso um pouco mais autoritário, dizendo, essa nossa lei é igual à lei francesa, igual à lei alemã. Então ninguém tem a fórmula, né? O que a gente precisa ter é a preocupação de pensar sempre nesses dois polos, né? Eu preciso defender a democracia e eu não posso fazer isso excluindo a liberdade de expressão, né? Eu tenho dois pesos aí e tenho que ficar sempre trabalhando, procurando manter a máxima proporcionalidade possível. Eu me preocupo tanto com as campanhas de desinformação, eu acho que campanhas profissionais de desinformação baseadas em Big Data são a maior ameaça hoje às democracias constitucionais. Mas eu me preocupo também com as respostas que os estados dão, porque elas podem virar instrumentos também de destruição da democracia. A democracia ser destruída pelos que querem destruí-lo e pelos que fingem que estão defendendo. Então a gente precisa ficar com sinal amarelo, né? E ficar alerta olhando para os dois lados. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE e até uma próxima. Obrigado. Eu que agradeço, né? E estou à disposição. Quando a gente fala sobre a garantia da liberdade de expressão, a gente, de alguma maneira, também está falando sobre liberdade de imprensa. E vamos combinar que os últimos anos não têm sido muito fáceis para jornalistas e profissionais de comunicação. No último domingo, a repórter da TV Bandeirantes, Clarissa Oliveira, foi agredida com uma bandeirada durante uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. E no dia em que se comemora a liberdade de imprensa, num ato antidemocrático e anticonstitucional, em frente ao Palácio do Planalto, uma equipe de reportagem do jornal O Estado de São Paulo foi agredida. O fotógrafo Dida Sampaio apanhou de simpatizantes do presidente.
Então, para discutir o que é a liberdade de imprensa, a sua garantia e desafios, eu converso agora com Andréia Rocha, coordenadora de jornalismo da TV Universitária da UFPE, mestre em comunicação pela universidade e pesquisadora do tema. Andréia, eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta bem básica, mas que vai guiar a gente daqui para frente. O que é liberdade de imprensa e como é que ela está atrelada ao direito à liberdade de expressão? Onde é que esses dois conceitos se tocam? Existe uma confusão muito grande sobre esses dois conceitos, que não é nova e que, ao longo do tempo, em vez de ser resolvida, eu acho que foi só piorando com a questão da comunicação de massa, dos meios de comunicação empresariais. Mas existe mais ou menos um consenso, né? Alguns autores separam essas liberdades de uma forma prática para a gente entender. Eles colocam assim, que liberdade de expressão é o direito individual à livre expressão, a liberdade pessoal de exteriorizar o que você pensa e compartilhar suas ideias. Já a liberdade de imprensa é uma liberdade social, a gente pode colocar entre aspas, e ela é condicionante para a existência da individual expressão do indivíduo, só que mediada por veículos de comunicação. Eu vou explicar um pouquinho melhor. A liberdade de expressão, com a questão da modernidade, ela perdeu um pouco do seu caráter, porque ela passou a se chocar com a impossibilidade da maioria das pessoas de acesso aos meios de comunicação. Porque quando não existiam meios de comunicação, a liberdade de expressão era só você ter liberdade de falar o que você quisesse, de você, no máximo, imprimir o que você quisesse. Para você publicar a sua fala, você só tinha acesso aos livros, vamos supor assim. A imprensa era somente imprimir o que você quisesse. Então, com o acesso dos meios de comunicação de massa, para você se colocar na sociedade ficou um pouco mais complicado. Você precisa de um meio que amplifique a sua voz e que leve a sua voz até as outras pessoas. Então, a liberdade de expressão passou a se chocar com esse direito à propriedade das empresas. E aí ela perdeu esse caráter universal, que é como um direito que, em teoria, era fácil de garantir a todos os indivíduos, e passou a se tornar um privilégio. Empresas de comunicação fizeram foi criar a falsa ideia de que a liberdade de expressão dos indivíduos poderia ser transferida para a imprensa, para as empresas de comunicação. Que essas empresas, elas poderiam ser tutoras da nossa liberdade de expressão. E não podem. A liberdade de imprensa não pode ser entendida, sabe, como um tipo especial de liberdade de expressão. Mas ela é vamos dizer assim, um subproduto da liberdade de expressão. A liberdade de imprensa só se justifica, só existe como um meio de garantir a livre e universal expressão do pensamento social. Então, assim, a gente pode dizer que para garantir a liberdade de expressão de todos os indivíduos, a partir do advento dos meios de comunicação de massa, é preciso também garantir espaços midiáticos plurais e democráticos, para que todos os segmentos sociais possam ter voz. Então, a liberdade de imprensa só existe se ela conseguir dar voz aos cidadãos. Ela não pode existir como um subproduto da liberdade de expressão. Ela só existe pela liberdade de expressão. E por que a liberdade de imprensa é importante em uma sociedade democrática? Bom, tem muita coisa, assim, esse porquê. Primeiro, eu vou começar dizendo que, para a liberdade de expressão existir, ela precisa ser dual, ela precisa ter duas vias. Então, liberdade de expressão não é só liberdade de falar, é liberdade de saber. Então, para o princípio da liberdade de expressão estar sendo posto em prática efetivamente, o indivíduo precisa ter o direito de falar e de obter informações sem nenhum tipo de obstáculo. Então, ele precisa falar e ter o direito de ouvir você. Dizendo isso,
eu repito, quando surgiu a comunicação de massa, né, que mediou esse falar e esse ouvir, o Estado passou a ter mais trabalho de garantir a liberdade de expressão dos indivíduos, porque precisava, a partir daí, garantir que todo mundo tivesse acesso aos meios para poder conseguir falar e ser ouvido. Então, essa garantia, esse trabalho do Estado passou a ser mais complexo. Em vez de o Estado ter só o cuidado negativo, que é não vou me meter nisso aí, vou deixar todo mundo falando, livre para falar o que quiser, é só eu não agir como censor que o direito à liberdade de expressão está garantido. Então, a partir do advento dos meios de comunicação, isso mudou. O Estado precisava ter a obrigação positiva, que era intervir para que houvesse pluralidade de vozes nos meios de comunicação. Então, que para garantir que os indivíduos pudessem falar, o Estado passou a precisar garantir que os meios de comunicação não fossem monopolizados e fossem plural. Dito isso, a gente vai para o conceito de democracia. Basicamente, a gente pode dizer que o conceito de democracia é o governo da opinião, o governo da discussão. Então, os direitos ligados à comunicação são condição essencial para a existência do Estado democrático de direito e o seu correto funcionamento. É através da participação dos indivíduos na esfera pública que as relações de dominação, que são características dos Estados, certo? Um grupo quer dominar o outro sempre. Então, é através da participação desses indivíduos que essas relações de dominação podem ser minimizadas, que se pode alcançar um mínimo de igualdade entre os segmentos sociais. E é essa participação que permite o surgimento de uma opinião efetivamente pública, que é construída pelo público e para o público. Se na atualidade a imprensa é a principal instituição responsável pela mediação desses processos comunicativos, a gente pode dizer que uma imprensa concentrada, monopolizada por poucas pessoas, por poucos grupos, vai se tornar prejudicial à democracia, porque ela impede essa efetiva participação do cidadão. Ela impede que todas essas esferas sociais tenham voz nesse Estado democrático, nesse Estado. Então, é por isso que, para garantir a existência de uma democracia forte, o Estado precisa atuar positivamente para evitar a existência de monopólios, oligopólios, garantindo a pluralidade de vozes e opiniões dentro desse Estado. Então, se não há liberdade dos indivíduos falarem e serem ouvidos na esfera pública, que hoje em dia é mediada pela imprensa, a gente pode dizer que o principal da democracia, que é um governo de opinião, um governo de discussão, ele não está sendo respeitado. Então, Andréia, nesse sentido, quando a gente fala sobre liberdade de imprensa, a gente está falando de liberdade de quem? Quem é o titular? Quem é o dono dessa liberdade? No meu estudo, eu fiz um levantamento de como os jornais, alguns dos principais jornais brasileiros, tratam essa questão da liberdade de imprensa e de expressão. Como eles trazem à sociedade essa questão, né? Como se discute isso nos jornais. De quem é essa liberdade? Hoje, as empresas de comunicação se colocam como tutoras, como representantes, vamos dizer uma palavra bonita, oficiais, da minha, da sua, da liberdade de expressão da sociedade. E aí fazem uma proposital confusão entre três conceitos que são importantes, que é liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de empresa. A liberdade de empresa é a liberdade capitalista, liberal, das empresas atuarem sem nenhum tipo de intervenção. Só que a imprensa é um serviço público, ou pelo menos deveria ser. É um serviço de interesse público. Não poderia e não deveria estar categorizada como uma empresa que trabalha simplesmente por lucros. Só que é isso que acontece. Então, qualquer tipo de tentativa de se regular economicamente o mercado da imprensa, o mercado das comunicações, as empresas taxam isso de censura, como se o Estado ou a sociedade
quem quiser que queira discutir isso, estivesse atacando diretamente o direito à liberdade de expressão dos indivíduos. Porque acabei de te dizer que para garantir um Estado democrático, é preciso garantir que a imprensa, os meios de comunicação não sejam monopolizados, que é o que acontece no Brasil, que a gente tem 5 grupos empresariais dominando toda a comunicação brasileira. Então, em vez de uma censura, como acontecia na ditadura, uma censura direta, a gente tem uma censura econômica, que só esses 5 grupos formam a opinião pública no Brasil. Eles detêm o que se trata na agenda pública, o que se discute, os temas que são censurados, o que é que vai pode ser publicado nos jornais, o que não pode. Então, de quem é essa liberdade? As empresas como tutoras do nosso direito e promovendo um debate que embaça qualquer tentativa social de recobrar o direito do cidadão a ter participação e ter voz nesses meios. O que a gente pede, né, quem milita nessa área, quem trabalha estudando os problemas da comunicação no Brasil, pede justamente isso, que o limite à liberdade de imprensa que a gente pede, que a imprensa coloca como se fosse censura de conteúdo, não é censura de conteúdo que a sociedade organizada pede, é regulação econômica, somente para evitar que o poder de comunicar esteja concentrado na mão de poucos grupos. Então, hoje a gente pode dizer que a liberdade de expressão no Brasil é um pouco que uma utopia, porque se a gente entende a liberdade de expressão não só como direito de ir ali na esquina e falar com o vizinho o que você quer, mas de colocar a sua voz no tecido social, fazer que a sociedade onde você está inserido te ouça e você ouvir também as demandas dessa sociedade onde você está inserido, a gente não tem isso. Então, a liberdade de expressão hoje está condicionada à liberdade de imprensa, porque, como eu falei no começo, deveria ser o contrário, e a liberdade de imprensa está capturada pela liberdade de empresa, porque os empresários colocam limites a qualquer discussão que avance no sentido de mudar esse cenário. Andréia, abrindo um pouquinho essa nossa discussão, falando agora sobre a relação conturbada que a imprensa vem tendo com alguns setores do governo federal e também com alguns grupos sociais. Você acha que hoje existe ameaça à liberdade de imprensa no Brasil? Acho sim, porque, primeiro, que o governo atual não é muito dado a diálogo, né? Ele já provou isso de diversas maneiras. Tampouco é dado a questão de dar voz a minorias, a todos os segmentos sociais. Ele já disse várias vezes que as minorias têm que se curvar, as minorias precisam obedecer, e o papel da comunicação ele tem que ser justamente esse, dar voz a todos, especialmente aos setores mais fragilizados da sociedade. Bom, a nossa comunicação, do jeito que se colocou no Brasil, do jeito que foi construída no Brasil, nunca fez isso. Agora, muito menos. Agora, além desse ataque velado que a gente sempre sofreu, né, ao direito à liberdade de expressão individual nosso, de cada dia, a gente agora sofre ataques diretos do governo, né? Tanto a figura do jornalista, que é apenas um veículo da imprensa, apenas um veículo, um representante, vamos supor assim, do povo ali na imprensa, como aos veículos que desagradam ao presidente. Então, a gente vive, sim, uma época bem perigosa. A instituição Repórter Sem Fronteiras, creio que já contabilizou que já houve aumento dos ataques diretos a jornalistas, a profissionais da comunicação no Brasil nesses últimos 2 anos. Em 2019, os ataques a profissionais de imprensa e a veículos de comunicação cresceram 54% em relação ao ano anterior. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, foram mais de 200 casos registrados. A gente sabe aí de diversos profissionais que já se exilaram por receberem ameaças e tal. Além dessas ameaças diretas,
tampouco o atual presidente está preocupado em promover o que o governo do PT ensaiou fazer, mas também não chegou a fazer, justamente porque sucumbiu à pressão dos empresários, que é mexer nesse vespeiro todo para garantir uma imprensa mais plural. Então, assim, além de nós, como sociedade, nesse sentido, estarmos abandonados, continuarmos abandonados nesse sentido, nesse atual governo, agora temos a novidade de que temos ataques diretos, coisa que o governo do PT nunca fez. Diga-se de passagem, assim, eu acho que o governo do PT pecou muito nessa área, poderia ter avançado bastante nesse sentido, não o fez, mas pelo menos não atacava diretamente o trabalho, né, da imprensa. Claro que além, quando a gente pede regulação, quando a gente pede controle, não é controle de profissionais, não é controle de conteúdo, não, é controle de monopólio, é controle, é pluralidade de meios, é distribuição igual de verba publicitária, é dar condições a grupos menores de conseguirem colocar seus programas, né, em rede, enfim. Hoje em dia a gente está duplamente abandonado, no sentido de que sofremos ataque direto e não temos uma discussão para levar à frente a questão da democratização da comunicação. Andréia, pegando carona um pouco nessa tua fala sobre regulamentação da mídia, no primeiro bloco do programa, a gente falou sobre os limites relacionados ao direito à liberdade de expressão. O mesmo acontece com a liberdade de imprensa. Existem limites definidos para ela, para até onde ela pode ir? Sim, nenhum direito ele é absoluto. Um direito, para existir, ele tem como base o dever de respeitar um outro direito, de respeitar outra pessoa, enfim, ele se depara com o respeito, né, e com dever. O que a gente defende justamente é que a imprensa ela deve sim ser regulada como qualquer atividade. Se você for ver, se você pegar os manuais aí dos liberais, né, que dizem que a economia não deve ter interferência, não é bem assim que funciona. Qualquer tipo de atividade econômica, ela sofre algum tipo de regulação. Quando não é o tal do ISO, que diz, isso aqui é confiável, isso aqui cumpre as regras, isso aqui, não sei o quê. Tem as agências reguladoras oficiais que regulam o setor da energia, que regulam o setor... Então, assim, os médicos têm o CREMEP, então todos os setores, eles têm a quem se reportam. Nenhuma atividade econômica, ela anda sozinha com todo o direito de fazer tudo e qualquer coisa. Então, a atividade da imprensa não deveria ser diferente desse ponto de vista. Agora, como é uma atividade que é ponto neural de um sistema democrático, isso tem que ser feito cercado de cuidados. E eu sou partidária de que o controle deve ser social. Agora, isso é uma discussão de sociedades democráticas avançadas, né? Onde se tem conselhos curadores sociais para discutir a questão, onde se tem empresas de comunicação pública forte, que a sociedade é quem define conteúdo, é quem define... Enfim... mas se você me pergunta se a imprensa precisa ter algum tipo de limite, sim, precisa. O que é preciso ter é cuidados, que deve cercar-se de cuidados nesse tipo de controle, como que deve ser feito esse controle, mas que as sociedades mais avançadas, do ponto de vista democrático, estão aí para provar de que esse controle existe, é necessário, não pode ser feito de forma arbitrária pelo Estado, ele tem que ser feito do ponto de vista social, por todos, né, para que não haja também arbitrariedade, abuso de poder, etc., no sentido inverso, né? A imprensa não pode abusar, mas a gente também não pode, né? Mas há diversas formas de fazê-lo. Como eu repito, países mais avançados nesse quesito têm diversos modelos quanto a isso que dão certo e que a gente não tem. A nossa imprensa, ela é talvez o único setor da economia, vamos dizer assim, porque são empresas, né, econômicas, são empresas voltadas para o lucro, que anda sozinho, que faz o que quer, que não se reporta a ninguém,
que suas ações são decididas por eles mesmos, são julgadas quase por eles mesmos, e está aí, é aberto, é um oco. A imprensa, a questão dos meios de comunicação no Brasil hoje é um oco que anda sozinho e faz o que quer. E nesse sentido, Andréia, para a gente arrematar tudo que a gente conversou até aqui, o que é que vem sendo pensado ao longo dos anos? Quais políticas vêm sendo pensadas e qual também o papel do Estado na garantia satisfatória, vamos dizer assim, dessa liberdade de imprensa que garanta pluralidade e participação? Nesse sentido, é claro que, como eu disse, que o interesse das empresas não é nunca nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de interferência, e que eles classificam logo como censura, interferem logo no debate, cancelam o debate, mudam, apelam para a ditadura, diz que o governo, quem quiser, quem quer que seja que proponha um debate sobre regulação, sobre pluralidade, que está se querendo voltar aos tempos da ditadura, que se quer controlar conteúdo. Então, nunca partirá das empresas um pedido de democratização, de pluralidade, nunca. Então, quem tem feito isso é a sociedade organizada. Existem alguns fóruns, creio que hoje em dia está mais fraco, porque hoje em dia, com o governo atual, a gente voltou a tentar a lutar por direitos mais básicos, né? Porque pelo menos no governo do PT, a gente tinha alguns direitos garantidos, e aí partimos para os direitos mais difusos, vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente está lutando mais para sobreviver mesmo. E acredito que a atuação do Comitê pela Democratização da Comunicação esteja um tanto quanto parada. Confesso que não tenho acompanhado o trabalho deles nos últimos tempos, mas já foi um trabalho muito grande, já se criou conferências nacionais com a participação da sociedade civil, com a definição de pautas importantes, se fazia panfletagem na rua, tentando conscientizar a população, para tirar essa ideia de que você ter um controle remoto na mão para mudar de canal significa liberdade de expressão, que liberdade de expressão é muito mais do que a quantidade de canais que você tem para mudar. Se você tem 15 canais que pertencem ao mesmo dono falando a mesma coisa, não interessa que são 15. Interessa que você tem um ponto de vista só ali. Isso não é liberdade de expressão, muito menos liberdade de imprensa. Então, o que os comitês vêm tentando fazer é conscientizar a população, já que a grande imprensa só faz o contrário, só desconscientiza a população e tenta convencer as pessoas de que qualquer discussão nesse sentido é censura. Então, a sociedade organizada tem lutado muito. A empresa de comunicação que foi fechada, né? A gente não tem, nem se assusta pelo governo Bolsonaro, a gente sabia que ia ser a primeira coisa que ele iria bater, porque era um respiro de comunicação pública que a gente ainda tinha, foi fechada, né? Era um modelo que se queria criar de comunicação pública nos moldes de outros países, né? Onde a comunicação pública, onde os canais públicos são principais e os canais privados são secundários, mas claro que a gente não foi muito longe, o Bolsonaro já extinguiu a EBC. Então, as iniciativas ainda são apenas da sociedade, agora muito mais, né, da sociedade organizada. Muito pouco ainda é um trabalho de educação midiática, porque os grandes empresários, eles convencem bem as pessoas de que não se deve discutir isso para não se voltar à censura, entendeu? Então, é um trabalho pesado que tem que ser feito devagar, e que vai enfrentar muitos obstáculos. O governo da Argentina também, que criou a lei de meios, né, que justamente batia no que a gente quer aqui para o Brasil, e que foi taxado de censor, de ditadura, porque mexeu com os grandes negócios do Clarín, que é o Grupo Globo da Argentina, e a gente prevê que aqui no Brasil vai ser assim. Enquanto a gente tentar mexer nisso,
vai ser difícil. Eu particularmente, não vejo muita luz no fim do túnel. É claro que a sociedade organizada está aí para lutar, e é o nosso papel, né, não baixar a guarda. Mas é uma batalha muito árdua, porque somos formiguinhas, né, trabalhando, batendo de frente com conglomerados midiáticos gigantes, donos de quase tudo, e é uma guerra que a gente está atrasado algumas centenas de anos, assim, nessa discussão, sabe? Que já é feita em outros lugares há muito tempo. Estamos apenas algumas centenas de anos atrasados. Andréia, agradeço demais a tua participação aqui no Conexão UFPE. Por nada. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa junto comigo é Larissa Soares. Esse episódio contou com áudios de TV Cultura, TV Senado e Globo News. Você pode falar com a gente através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Até lá!